Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje a gente vai falar mais um pouco da Igreja de Cristo. Nós vamos ler um texto da carta de São Paulo, a 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 14 a 16, que diz pelo seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente grande é o mistério da piedade. Olha aí, meus irmãos, aqui dá para ver mais uma vez o que é a Igreja de Cristo, a importância que ela tem. Então, a igreja, ela é o esteio da verdade, aonde encontra toda a verdade a respeito de Jesus. É na igreja dele. Tá aqui, Igreja do Deus Vivo, tá? Que é a Igreja Católica, tá? Então, a gente precisa ter consciência da profundidade quando se toca a respeito da Igreja de Jesus. Como fazer parte dela, a importância de estar dentro dela. Não tem outra maneira de nós fazer a vontade de Deus a não ser dentro dessa igreja, porque Deus criou ela para isso. É uma criação de Jesus, tá? Então, aqui a gente vê que Paulo, ele, nas comunidades que é preparada por ele, ele deixa presbíteros para tomar conta da comunidade. Essa mensagem aqui, essa mensagem ele está mandando aqui para as pessoas que ele deixou responsável pela igreja, pela casa de Deus, como ele disse aqui, ó. Vocês sabem, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja. Então, assim, os apóstolos, os trabalhos deles foi dessa forma. Aonde eles evangelizavam a comunidade, eles deixavam ali um presbítero tomando conta daquela comunidade. E hoje é a mesma coisa que procede hoje. Por exemplo, quando forma uma comunidade em uma cidade, o bispo coloca ali um padre para ser responsável por essa comunidade, tá? Então, como eu já disse em outros vídeos, às vezes inicia ali uma paróquia só com um padre, e quando a cidade cresce, de acordo com o crescimento da cidade, o bispo vai colocando mais padre para ajudar o que está lá, tá? Então, esse é o mistério profundo da Igreja de Cristo. Como administrar ela. É a igreja mais rígida que existe nos ensinamentos. Aí tem pessoa que acha que ser católico é fácil. Não, não. Tem os ensinamentos, e se nós não obedecer esses ensinamentos, não adianta nada, tá? Então, assim, ninguém consegue mudar de uma noite para o dia, mas aos poucos a gente vai se adaptando aos ensinamentos de Cristo passado pela igreja, né? Então a igreja, Jesus deixou ela para isso, para guiar nós, ensinar nós a verdade,
a respeito dele, tá? É por isso que aqui fala, ó, sustentáculo da verdade, tá? A igreja do Deus vivo, né? Sustentáculo da verdade é aonde se encontra toda a verdade a respeito de Jesus, tá na Igreja Católica, tá? Para quem não sabe, olha, o nome católica, apostólica, romana, ele foi criado logo no início do cristianismo. Só que só foi divulgado, expandiu o nome católica, apostólica, romana, no segundo século, por volta do ano 110 depois de Jesus, por um discípulo de João Evangelista, João Apóstolo, né? Que foi o Santo Inácio de Loyola, né? Que era discípulo de João, que conviveu com João Apóstolo, tá? Então foi em 110, no ano 110, que esse nome expandiu. E outra coisa, esse nome da igreja não foi resolvido de uma noite para o dia. Eles escolheram vários nomes. Então teve concílio, né? Fizeram concílio, reuniram os bispos para poder definir isso, né? E uma vez definido, escolheu esse nome, Católica Apostólica Romana, por Pedro ser o primeiro bispo de Roma, né? Porque Pedro morreu lá, crucificado lá. Então ele foi o primeiro bispo de Roma. Por isso que ele é colocado o primeiro papa, colocado por Cristo, e por ele ter morrido lá em Roma, ele se tornou o primeiro bispo de Roma. Então a igreja católica significa no português universal, uma igreja no universo inteiro, né? Romana, porque Pedro morreu lá, foi colocado, né? E por ela ter uma sede lá, depois saiu essa sede em Roma, né? E o primeiro nome, apostólica, católica apostólica, né? Que vem. Então apostólica porque é uma igreja que foi comandada pelos apóstolos. Jesus entrega na mão dos 12, né? Essa igreja. Então é por isso que ela ganha o nome de apostólica. E segue a tradição apostólica até hoje, porque os bispos são os sucessores desses apóstolos, tá? Os bispos. E no meio desses bispos são escolhidos um bispo-chefe para chefiar os outros, que são o Papa, né? Então o Papa também é um bispo. Só muda o nome Papa para se destacar que ele representa como chefe da Igreja de Cristo, tá? Então não existe outra maneira de nós chegar até Jesus sem fazer parte dessa verdade que está aqui, ó, tá? Que Paulo deixa bem claro aqui, ó. Sabeis como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna, um esteio, tá? Então, aqui é o esteio da verdade, é a igreja de Jesus, tá? Depois, em outro vídeo, eu vou explicar direitinho para vocês como surgiu a Bíblia, quantos anos levou para poder isso chegar até na mão nossa hoje, tá? E é isso, meus irmãos, que eu quero passar para vocês mais uma mensagem aí a respeito da igreja do Deus vivo, tá? E que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.